Imagina um banco de dados que processa 20 vezes mais rápido qualquer consulta de grandes volumes. Pessoal, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista explorador de dados. Sou um especialista em um banco de dados colunar chamado SAP IQ e também sou autor da Jornada do Explorador de Dados, um programa de treinamento que vai lhe transformar num analista e explorador de dados a partir do zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mesmo que você não conheça de bancos de dados. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma arquitetura de banco de dados diferente, um banco de dados colunar. Certo, Fuji, mas o que é um banco de dados colunar e o que ele se diferencia de outros bancos de dados? Bom, calma lá que a gente já vai passo a passo. Banco de dados tradicional, eu vou colocar ele do lado de cá. Banco de dados tradicional, ele vai armazenar as coisas em linhas, né? As linhas todas são colocadas dentro de tabelas, né? E essas tabelas aqui estão sendo armazenadas dentro de um banco de dados. Então ele começa a preencher aqui, ó, vai preenchendo a primeira linha, aí acabou a primeira linha, preenche a segunda, terceira, quarta, aí completou toda a página de dados, né? Ele vai lá e abre uma segunda página de dados para poder continuar armazenando o restante dos dados. Isso aí para cada uma das tabelas. Isso aí vai para 1, 2, 10, 50, milhares, bilhões de páginas de dados. Já um banco de dados colunar, ele vai fazer uma forma bem diferente de armazenar esses dados. Ao invés de armazenar em grandes tabelas assim, ele vai armazenar cada uma das tabelas em várias páginas de dados, uma para cada coluna, como a gente vai ver aqui neste lado daqui. Aqui ele armazena as linhas dentro de uma única página de dados, e aqui ele armazena cada coluna em uma única página de dados. Então vamos pensar assim, quando eu faço uma pesquisa, eu vou varrer todas as colunas de um determinado tipo. Muitas vezes eu vou ignorar outras colunas, nem vou pesquisar. E muitas colunas, na maioria das vezes, acabam não sendo processadas, nem chegam a entrar dentro do critério de processamento. Então ele armazena as coisas em colunas. Armazenando nesse jeito, ele também consegue fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de armazenar aqui, vamos supor que eu tenho uma coluna de UF. Nós temos 27 UFs aqui no Brasil. Vamos supor que no BI a gente ainda tenha mais alguns valores coringa, valores dummy, que a gente coloca assim, -1, -2, né, -3, para cada uma das ocorrências diferentes. Então, ao invés de armazenar ali a UF com 2 caracteres, eu vou armazenar ali apenas 5 bits, né, zeros e uns que vão combinando e chegam até o máximo de 32 combinações. Ora, eu tenho 27 UFs, 32 permite. Porém, se eu tivesse, ao invés de 5, tivesse 4 bits, aí não caberia, né? Porque são 2 elevado à quarta potência, dá 16. Então, a gente tem ali o armazenamento ser compactado, ele está armazenado cada coluna em uma página de dados diferente. Então, cada página de dados, ao invés de caber 5 registros, 5 linhas, como a gente vai ver aqui, aqui ele cabe centenas ou milhares de linhas em cada uma das páginas de dados. É um aproveitamento muito maior, então ele reduz muito a quantidade de idas a disco. Ora, vamos lá. Por que reduzir disco é tão importante? Vamos pensar na arquitetura básica de computador. Eu tenho o processador, vou começar de baixo para cima, porque mais embaixo é mais perto da máquina, né? Eu tenho o processador, esse processador tem uma memória dentro dessa memória, então essa memória é de altíssima velocidade e praticamente não tem espaço nenhum, são poucos kbytes dentro deste espacinho daqui. Além dessa memória, ele vai para o barramento e conversa com a memória RAM. E aí na memória RAM, ele já é muito mais rápido do que os discos, mas é muito mais lento do que aquela memória lá do processador. E essa memória RAM, ela consegue, vamos pensar aqui, no meu computador DDR4, eu consigo um desempenho de mais ou menos 50 gigabytes por segundo. 50 gigabytes, é bastante rápido. E além dos dados estarem ali na memória, eles também vão para disco, um armazenamento perene, né, persistente, onde a gente armazena lá, seja o disco de spin, seja o disco SSD ou os mais rápidos NVMe da atualidade. O que são NVMes? Bom, deixa eu entrar aqui no Google, vou pesquisar aqui, define NVMe. Entrando aqui no Google, olha, Non-Volatile Memory Express, ou seja, memória não volátil expressa. Uma memória muito, muito mais rápida do que aquilo que tem nos SSDs comuns. Um SSD comum, ele consegue 500 megabytes por segundo, né? Lembrando que na memória RAM são 50 gigabytes por segundo, e no NVMe eu consigo até no máximo 7 GB aproximadamente, né? Isso aí é o topo que eu tenho de capacidade, de velocidade para trafegar e para armazenar os dados no NVMe. Então é muito mais lento, mesmo o NVMe ainda é 7 vezes mais lento do que um disco que fosse na memória RAM. A memória RAM acaba sendo ainda mais dezenas, centenas de vezes mais rápido que outras formas de armazenamento.
Certo, então uma vez que eu reduzi a quantidade de idas a disco, eu tenho então um banco de dados que vai poder processar as coisas de forma muito mais rápida, né? Então esse banco de dados vai processar muito mais volume de informação indo menos ao disco, gastando apenas memória e processamento, que é muito mais barato. Mas vamos deixar de enrolação e vamos entrar aqui e vamos instalar um desses bancos de dados colunares chamado SAP-IQ. Aliás, eu sou especialista em SAP-IQ, tive a minha certificação já há bastante tempo, trabalho desde 99 com este banco de dados. Então vamos lá. Então eu entrei dentro do site da SAP, nesse endereço que eu estou deixando aqui para vocês, me registrei aqui, coloquei o try para poder fazer o download, baixar então esse banco de dados na versão trial mesmo, na versão de testes do SAP IQ, que é o banco de dados colunar. É um excelente banco de dados colunar. E só que antes eu vou olhar aqui o guia de instalação na versão do Windows. Esse guia de instalação é muito importante, porque tem uma série de instaladores de Visual C++ que não estão lá dentro do pacote de instalação, não estão embutidos dentro do pacote de instalação. E, sinceramente, poxa vida, SAP, podia ter colocado lá, né? Assim a gente tem um trabalho a mais. Vou aqui baixar cada um desses pacotes de instalação do 2005, 10, 12, 13, né, que aliás eu já deixei salvo aqui dentro da minha máquina. Aqui eu vou deixar o endereço de cada um desses pacotes que eu baixei. Né? Qualquer coisa você pode pausar e voltar aqui em cada uma dessas abas. Agora já deixei instalado também os pacotes, descompactei aqui e já vou entrar aqui dentro do meu setup. O setup que é um instalador aqui do meu SAP IQ. Aliás, dizem, pessoal, que o pessoal da SAP não gosta que chamem de SAP, né? Mas não importa não, a gente fala só para encher o saco deles mesmo. Ok, tá aqui o Install Anywhere, né? O instalador que a gente vai instalar aqui, vamos no Next. Vamos seguindo aqui, isso aqui é rapidinho. Eu deixei instalado os pacotes do C++, né? Mas tá aí, então. Os pacotes estão aí já do 2012 e 13, só faltavam os mais antigos. Vamos aqui no Next. Ele está precisando um pouquinho. Onde é que eu vou instalar? E agora eu vou instalar em outro local. Eu não vou deixar nesse local padrão. Eu vou entrar em outro local, vou colocar no E2./IQ. Isso aí porque eu coloquei um disco maior dentro desse E2, que é onde eu vou conseguir armazenar meus dados, né? Não existe aqui, vou criar. Instalação típica. Next de novo. Evaluate, né, avaliação, todas as regiões, agree, né, eu concordo com aquilo que acho que ninguém lê. Ok, install. Beleza, agora eu vou passar rapidinho aqui para vocês, porque é um pouco demorado esse processo de instalação. E ele está criando aqui o meu banco de dados, né, todos os serviços, servidores e tudo mais. Então vou deixar aqui para passar rapidinho e já retornamos. Finalizado aqui, ele abre aqui, pede qual é a porta do RMI. Opa, pediu aqui o acesso, né? A gente vai dar acesso para o Java, poder passar o firewall, né? Então, RMI, Next, manter todas as portas padrão, todas as portas default. Outras portas que ele vai precisar para alguns serviços dele, né? Definir o cockpit como um servidor, né? Como um serviço do Windows. Então, nós estamos aqui acabando a configuração. O cockpit é um sistema de administração deste nosso banco de dados SAP IQ 16, SP5, né? Que está aqui, SP5.10, 64 bit. Estamos aí acabando a instalação. Terminada a instalação, então, aqui apertar no Done e pronto, finalizamos aqui a instalação. Agora, nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados, um banco de dados de teste. Esse banco de dados de teste é chamado IQ Demo, de demonstração. Então nós entramos no menu iniciar, procuramos aqui pelo IQ Demo, o Start IQ. Então aqui clicar, apertar no Sim, né, o Yes, o Y maiúsculo, minúsculo, definir a senha do usuário DBA e a senha aqui, né, o nome do usuário DBA e a senha. E a partir daqui ele cria, então, todos os bancos de dados padrão, né, que é o IQ Demo, para a gente poder começar a consultar, começar a visualizar esse banco de dados. Ok? Vou permitir o acesso. E aqui está finalizando a instalação. A criação do banco de dados está iniciando o serviço. Aqui, ó, shutdown, agora iniciando o serviço de novo. E agora iniciando com essas configurações do IQ Demo. Pronto, iniciamos aqui. Então vamos entrar agora no nosso cliente, o nosso cliente padrão. Esse cliente padrão é o SQL Server, é o Interactive SQL. Então tá aqui o Interactive SQL. Para me conectar, vou colocar aqui o meu usuário e senha, antes de colocar ali no Connect, colocar o DBA, SQL 123. Vou poder me conectar selecionando aqui uma conexão, aqui, clicar ali no Browse, selecionar uma das duas. Mas vamos entrar aqui nas ODBCs. Para quem não conhece ODBC, foram criadas duas ODBCs. Então aqui todos os parâmetros de rede, e aqui eu vou só ajustar a senha, para colocar a senha correta. SQL 123, ok. Então tá aqui, todos os parâmetros, ok. Entrando no outro, Sybase IQ Demo, que aliás, colocar aqui a senha SQL 123 também.
Por que Sybase, né? Porque antigamente, antes da SAP comprar, era Sybase. Né? Aqui eu me conectei e vamos fazer a nossa primeira consulta. Um select get date. Então aqui o select get date trouxe o horário atual de onde está meu sistema. Né? Esse aqui é o horário atual do meu Windows. Se eu apertar na tecla F7, eu vou abrir agora então um object, tabelas, né? Todas as tabelas que estão aqui dentro do meu banco de dados. Limpei ali o getDate e aqui aparecem todas as tabelas. Como é um banco de dados de exemplo, tem aqui algumas pesquisas. Eu vou poder pegar aqui o contact, né, o customers e assim por diante. Aqui no contact, ok. E eu posso fazer então meu primeiro select, tudo from contacts. Lembrando que cada uma dessas colunas aqui, cada uma dessas colunas, país, postal code, tudo mais, está armazenado em páginas de dados diferentes. Por enquanto, isso aqui está meio... Está teórico, por enquanto isso aí está muito simples, mas a gente vai fazer uma carga de volumes de dados bastante grandes. Vamos fazer a carga de todos os dados de todas as empresas e estabelecimentos do Brasil. Aí, com esse banco de dados, aí a gente vai poder comparar com o SQL Server e demonstrar o quão mais rápido o SQL Server é ou quão mais rápido o Sybase IQ é, tanto para fazer a carga, que aliás o SQL demorou horas, melhor não. Só vou fazer a carga aqui para mostrar para vocês do Sybase, do SAP. E tanto a carga é mais rápida quanto as pesquisas em cima daqueles milhões de registros. E a gente também vai, na próxima aula, falar sobre os pontos negativos desse banco de dados colunar SAP IQ. Certo, pessoal? Então, eu agradeço bastante. A gente vai deixar para fazer essas cargas e também as consultas na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Falou!